Bom dia, que a graça e a paz de Deus seja com todos nós, com todas nós, amém? Vamos basear o texto de hoje no mesmo texto que diz assim, em Números, capítulo 12, verso 3. Sabe o que fala nesse livro, exatamente nesse capítulo? Fala sobre o homem da época mais manso e humilde que o mundo até então havia conhecido. Fala de Moisés. Ou para colocação melhor, fala em Moisés. Moisés, no capítulo 12 de Números, no verso 3, é citado assim: Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Em algumas versões diz assim: Moisés era um homem muito manso. Era o homem mais manso e humilde que havia sobre a terra. Mansidão e paciência são coisas necessárias, sentimentos necessários para o cristão. Nós estamos numa época muito difícil. As trevas cobriram a terra e está o povo todo envolvido em escuridão. Tudo ao nosso redor, vocês já perceberam, está envolvido em trevas, em engano. As pessoas estão como que paradas. Elas estão exatamente como a era pré-diluviana, bebendo, casando, dando-se em casamentos, dizendo: comamos, bebemos, porque amanhã certamente morreremos. É assim que o povo vivia, né? Antes do dilúvio, fazendo tudo e não ligando para nada, nem para os avisos que Noé estava dando. E hoje o povo está assim, meio que anestesiado. Há uma pregação vigente no mundo: Jesus presto volta, já volta. E as pessoas não acreditam mais na volta de Jesus, porque dizem que já está sendo pregado isso há muitos anos. E Jesus não voltou, a coisa só piora. E Jesus não voltou. Jesus não voltou ainda exatamente por causa dessas pessoas. Porque Jesus quer que o maior número de pessoas se salve. E por amor, Ele ainda não voltou, para que todos tenham oportunidade da salvação. Nós precisamos sair desse torpor e viver mais próximos de Deus, onde podemos captar os raios da divina luz e a glória da face de Jesus, e ao mesmo tempo nos afastarmos das trevas e dos erros mundanos. Está na hora de alcançar mais completo conhecimento da verdade e estar preparado para o sustento da nossa posição das Escrituras. Precisamos ser santificados pela verdade, ser inteiramente consagradas a Deus, e assim viver nossa santa profissão, essa profissão de fé que nós fizemos, a fim de que o Senhor possa derramar cada vez mais luz sobre nós, para que em sua luz vejamos a luz da verdade e fiquemos fortalecidos com a força de Jesus. Cada momento que nós não estamos em vigília, corremos o perigo de ser sitiado pelo inimigo e o grande risco de sermos vencidos pelos poderes das trevas. Satanás, ele ordena aos anjos dele que vigiem e derrotem tantos quanto possam. Tantos quanto eles possam derrotar, eles derrotem. Que descubram os pecados persistentes e teimosos dos que professam a verdade e lance as trevas sobre eles, para que cessem de vigiar. Sabe o que isso quer dizer? Às vezes nós lemos e ficamos dizendo: o que será que isso quer dizer? Quer dizer assim, vamos simplificar. Satanás diz para os demônios dele: olha, procure de qualquer maneira, qualquer pecado, qualquer coisa, qualquer fragilidade no ser humano, que nós possamos fazer com que ele caia naquele ponto, ou
acusá-lo, mesmo que ele tenha deixado, acusá-lo daquele pecado, para que ele deixe de vigiar e assim ele perca a salvação. Você entende? Muitas vezes você cometeu um pecado no passado, ontem que seja, e você se arrependeu do fundo do seu coração. Ninguém acredita nessa seu arrependimento, mas você com Deus sabe que você se arrependeu. E Deus te perdoou. Porque se você está sendo sincero, você pediu perdão e não vai cometer mais, o Senhor lhe perdoou. Mas Satanás, que sabe que você não tem certeza desse perdão, ele fica ali lhe acusando. E aí, você deixa de estar vigilante para estar preocupado se Deus te perdoou ou não. E acaba sendo tragado por Satanás, se afastando da palavra de Deus, se afastando do estudo da palavra de Deus, se afastando da igreja de Deus, e quando você pensar que não, você está no mundo, absorto no seu pecado. Foi porque Deus não lhe perdoou? Não, foi porque você não aceitou o perdão de Jesus. E outras vezes Satanás não deixa com que você se livre do seu pecado. Ele fica ali pegando suas fragilidades, porque você não vigia. Você não insiste em vigilância. Você tem um espinho na carne? Ore. Fique ali nos pés de Jesus. Não foi o que o Jacó fez? Ele se agarrou com o anjo e disse: você não sai daqui enquanto não der minha bênção. E o anjo me solta. O anjo teve que quebrar a junta da coxa dele para que ele pudesse soltar o anjo. E recebeu a bênção. Você tem um pecado enraizado em você, algo que você não consegue deixar. E você diz: eu estou há anos na igreja, eu estou tentando deixar esse maldito desse pecado e eu não consigo. Insista com o Senhor, faça jejum, faça oração de madrugada e faça e continue fazendo, que demore um dia, um mês, uma semana, um ano, 10 anos, continue insistindo aos pés do Senhor. Senhor, eu só te largo, eu só deixo de pedir quando tu me fizer forte para resistir a esse pecado, para resistir a esse meu desvio de caráter, a resistir a esse defeito de caráter que eu tenho. E o Senhor vai ouvir sua oração. Não deixe que Satanás, através dos seus demônios, dos seus anjos, consiga fazer você perder a sua fé, perder a sua coroa da vida. O que você não pode é pedir perdão a Deus e continuar fazendo, consciente de que está fazendo e fazendo porque quer, porque você está pedindo perdão a Deus. Não. Se você cair em tentação e pecar, você tem que sentir essa dor, sofrer por essa dor e pedir a Deus misericórdia para não fazer. E Ele vai te ajudar. Ele vai lhe ajudar a vencer. Deus é nossa força. Dele precisamos buscar sabedoria e direção, tendo em vista a sua glória, não a nossa. Igreja não salva. Igreja é um local onde nós vamos para nos reunir e juntar as nossas forças em oração, em amor a Cristo e uns pelos outros. Quando Cristo deixou sua igreja na terra, Ele deixou um povo com um só pensamento, uma unidade de pensamento. O que nós temos que ter é a certeza que Cristo salva. O que nós temos que fazer é guardar os mandamentos de Jesus e ter a fé. Guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. O que nós precisamos entender é que os dons do Espírito Santo nos são dados para a salvação das almas. E que ao receber os dons do Espírito Santo, ou um dom que seja do Espírito Santo, nós temos que frutificar. Nós temos que entender que nós somos falhos, pecamos, mas pelo poder de Jesus podemos ser perfeitos. Temos que aprender a estar de pé, sozinhos, e depender inteiramente de Deus, não de pastor, de irmão de igreja, que pastor não salva, irmão de igreja não salva, e eles erram, eles pecam porque são seres humanos igualzinho a nós. Nós não podemos dizer: saí da igreja porque o meu pastor não me visitou, porque o meu pastor não disciplinou A ou B, que eu acho que estava errado, porque o irmão ou uma irmã me tratou mal, porque não falou comigo, porque me ofendeu.
Você é crente em Jesus? Você é cristão em Jesus? Ou você é cristão no irmão e no pastor? Pastores falham, porque são humanos. Irmãos e irmãs falham, porque são humanos. Eu vou falhar um dia. Claro que eu espero que não, mas a irmã Ruth falha. Você falha. Por que nós vamos abandonar o único que não falou por causa dos outros? Quanto mais cedo nós aprendermos isso, tanto melhor será para nós. Nós temos que descobrir aonde nós falhamos e vigiar fielmente sobre as nossas falhas, não sobre as dos outros. Nós devemos vigiar sobre nós a fim de vencer o nosso pecado, assim, a fim de sermos vitoriosos em Cristo. Quando nós fizermos isso por nós, sem julgar ao próximo, a igreja num todo será salva da grande angústia. Porque todos nós estaremos preocupados com o nosso pecado, corrigindo o nosso pecado e orando uns pelos outros. Porque quando nós vemos um irmão falhando, nós vamos ver que nós também falhamos e vamos entender a nossa angústia diante de Deus para sermos restaurados, reformados, transformados, e vamos entender a angústia que o nosso irmão em Cristo também passa. E aí a igreja, que hoje é militante, será triunfante. O Espírito Santo de Deus vai poder atuar sobre a igreja poderosamente. Quando eu digo sobre a igreja, irmãos, não é o templo, é sobre o povo. Quando nós saímos de casa, dos nossos lares, para trabalhar pelas almas, nós devemos nos entregar a Deus. E lembrar que nós vamos falar com pessoas que estão passando por lutas. E que nós não estamos indo falar com elas para julgá-las, para botar o dedo no seu pecado e condená-las, mas sim para levar o amor de Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser fervorosos, sermos pacientes, mansos com os nossos irmãos e irmãs, lembrando de tudo isso que nós meditamos até agora, que nós somos falhos, que nós pecamos, que nós transgredimos, que nós precisamos pedir perdão a Deus, nos colocar na mão de Deus. Nós não podemos julgar a ninguém, porque ninguém alcançou ainda aqui, nesse momento, a perfeição. Porque quando alcança a perfeição, Papai do Céu deixa descansar no pó da terra. Vocês já perceberam que alguns irmãos ou irmãs são generosos, bondosos, dão bom testemunho, eles descansam tranquilamente no Senhor? Já perceberam? O mundo jaz no maligno. E a nós, irmãos, cabe entender que o mundo já em treva e que a nós resta ter paciência com o pecado dos outros. Mas quando eu digo pecado, falha, não é ver um irmão ou uma irmã pecar e não chamar e conversar e dizer, irmão, errou. Está fora da doutrina da igreja, existe uma norma na igreja, ela tem que ser executada, tem uma disciplina para ser dada de 3, de 9, de 1 ano. Não é isso? De 3 meses, 9 meses, de 1 ano. Não é para castigar a pessoa, é para que a pessoa possa pensar e repensar na atitude que ela teve. Se aquilo está coerente com a fé que ela professou ter. Mas tudo isso tem que ser feito com amor, com carinho, com paciência, com humildade. E todo esse sentimento nós temos que ter para conosco também. Nós temos que ser paciente conosco, temos que ser humilde conosco, para poder nos achegarmos a Jesus. Temos que aprender a estar de pé sozinhos, dependendo inteiramente de Deus. Paciência, irmãos, com os desvios de caráter dos outros, porque Jesus tem tido paciência
com os nossos desvios de caráter. Amém? Que sejamos como Moisés, o homem mais paciente e humilde da sua era. Sejamos pacientes e humildes na nossa era. Que Deus nos abençoe. Aguardamos vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!